26. Viver em outro mundo. Capítulo 403. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. Depois de comer o jantar, Zawa entrou no espaço, e ao mesmo tempo ele também chamou Gren e Kun. Os dois estavam ensinando para Zawa habilidades de luta hoje. Quando Zawa disse aos dois sobre o que havia acontecido no início deste dia, os velhos homens não se preocuparam ao todo. Embora a família Marquet fosse um forte poder, eles ainda eram uma família mercante, igual à família Shelley. Se eles quisessem lidar com uma pessoa, eles precisavam fazer um acordo com a nação onde aquela pessoa estava residindo, e eles também precisavam gastar muito recurso para fazer isso. Desta vez, a família Marquet tinha ultrapassado seus limites. Eles não fizeram um bom trabalho na investigação. Eles não estavam nem mesmo cientes que Charlie estava presente dentro do navio de Zhao Ai. Não importa se eles estivessem determinados ou apenas puramente descuidados, suas ações hoje já tinham sido notadas. Como o terceiro príncipe da nação mais poderosa do continente, não haviam muitas pessoas que ousariam tomar uma ação contra ele, muito menos uma família mercante. Famílias mercantes eram ricas, mas para o Império Rosen, a nação mais poderosa do continente, eles não eram nada. Se o Império Rosen quisesse lidar com a família Marquet, então isso seria fácil. Contanto que a família tivesse seus negócios espalhados entre muitas nações, o Império Rosen poderia apenas formar uma aliança com eles e eles certamente estaria disposta a comer os negócios da família. A razão pela qual a família Marquet era temida era por causa de seus vastos recursos, mas esses recursos também podiam ser a razão da sua extensão. Quando Zhao Ai viu que os dois anciãos não estavam muito preocupados, ele deixou o tópico ir. Ele agora começou a treinar suas técnicas de luta com Gren e Kun. A primeira coisa que ele estudou foi naturalmente técnicas de espada. O Ki de batalha de Zhao Ai alcançou o 8º nível, e com seu corpo sendo fortalecido pela poção de desintoxicação e a fruta de metal dourado, sua força alcançou um grau absurdo. O momento em que ele aprendeu a como usar seu Ki de batalha junto com técnicas de luta apropriadamente, seu poder aumentaria exponencialmente. A primeira parte da prática de técnica de espada de Zhao Ai foram os movimentos fundamentais: estocar, cortar, apontar, tirar, bloquear, tontear e furar. Esses movimentos eram as posturas básicas de qualquer técnica de espada. Não importa quão feroz uma técnica era, eles ainda seriam compostos por esses movimentos. Depois de praticar por 2 horas, Gren fez Zhao Ai descansar. Neste momento, Zhao Ai pensou que se a poção de desintoxicação e a fruta de metal dourado fizeram aumentar suas capacidades, então não iria funcionar em Laura e nos outros também. Se o grupo pudesse usar a fruta de metal dourado para aumentar sua força, então isso seria uma coisa boa para eles também. Pensando nisso, Zhao Ai imediatamente disse: Cair, venha o Ki. Cair obedeceu. Ela voou até Zhao Ai e olhou para ele. Zhao Ai sorriu para ela e disse: Cair, por favor, vá inspecionar se Laura e os outros podem usar a poção de desintoxicação, assim como a fruta de metal dourado para melhorar suas forças. Cair assentiu, então acenou sua mão enquanto luzes cercavam Gren, com Laura, Meg, Nier, Bloqueade, Roqueade, Shun e Shui. Depois de um tempo, a luz desapareceu. Cair virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, o vovô Gren e o vovô Kun não podem ser escaneados, o espaço não tem níveis o bastante para fazer isso. A senhorita Laura pode pegar a fruta de metal dourado, mas precisa ser metade, tomadas em um intervalo de 10 dias. 10 dias depois da segunda rodada, ela teria o mesmo nível que o jovem mestre. A aptidão da senhorita Meg é muito boa, mas ela não é adequada para a fruta de metal dourado. Ela precisa de uma poção especial. Contudo, já que o espaço não tem níveis o bastante, o jovem mestre não pode comprar os componentes ainda. A mesma condição se aplica a Shun e Shui. Bloqueade e Roqueade podem pegar diretamente uma fruta de metal dourado para alcançar o mesmo nível que o jovem mestre, mas já que eles não são anfitriões do espaço, eles não conseguiriam uma habilidade. Zhao Ai encarou por um momento, então ele fez uma expressão feliz. Bom. Fantástico.
Compre imediatamente 3 frutas de metal dourado e entregue uma para cada um deles. Vamos nos preocupar com a situação de Meg quando a hora chegar. Certo, você não disse nada sobre Nier. Qual é a sua situação? Kair disse, a situação de Nier é especial. Ela não é adequada para nenhuma das poções atuais no espaço. Ela precisa de uma fruta especial para comer em vista de melhorar sua habilidade de comunicar com animais. Essa é a sua habilidade especial. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Qual fruta? Você conhece? Kair balançou sua cabeça. Eu não conheço. Não há informação sobre a fruta no espaço atualmente. Mas pelos materiais que o espaço absorveu até agora, existe 90% de probabilidade dessa fruta existir. Zhao Ai assentiu. Isso é bom. Vamos primeiro comprar uma fruta de metal dourado então. Kair respondeu, jovem mestre. Kair propõe comprar uma única fruta de metal dourado e plantá-la. Embora nós precisemos esperar alguns dias, nós podemos salvar 20.000 moedas de ouro. Zhao Ai bateu na sua cabeça e sorriu. Tudo bem. Vamos ir de acordo com o que você disse. Em todo caso, você tem um forte poder de computação agora. Você pode ver mais coisas do que eu. Depois que ele disse isso, ele se virou para Laura, Bloqueade e Roqueade. Parece que vocês precisam esperar por mais alguns dias. Laura sorriu fracamente e disse, nós não estamos com pressa. Nós já estamos em nossos níveis por muito tempo. Esperar por mais alguns dias não seria um problema. No entanto, irmão Ai, eu acho que nós deveríamos atualizar o espaço assim que possível para ajudar Meg e os outros. O espaço pode até mesmo encontrar maneiras de promover ganhos outros. Zhao Ai assentiu e então suspirou. É mais fácil dizer do que fazer. Agora que a fazenda alcançou o nível 30, melhorar um nível será extremamente difícil. Parece que vai levar um longo tempo. Meg, você não deve ficar desencorajada. Continue treinando e talvez você pode até mesmo chegar no 8º nível por conta própria. Meg olhou para Zhao Ai e deu um doce sorriso. Está tudo bem, jovem mestre, não se preocupe. Faça a irmã mais velha Laura aumentar o nível primeiro, seu nível atual é muito baixo. Laura fez uma expressão ofendida e disse, garotinha, você ousa me provocar? Então ela correu para perseguir Meg, que também estava correndo enquanto ria. As duas se tornaram bastante alegres enquanto se provocavam. Olhando para as duas, Green sorriu. Então ele se virou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, vamos praticar mais um pouco, então vamos descansar. Zhao Ai assentiu, então se levantou e continuou a fazer seus exercícios entediantes. Neste momento, Zhao Ai não sabia que as escoltas de Huin estavam atualmente muito nervosos. Isso era porque atrás do seu navio, um navio de batalha de 3 mastros estava seguindo de perto. Estava lá, navegando tranquilamente não muito longe do seu navio, não atacou eles nem tentou contatá-los. Eles não sabiam se esse navio era um inimigo ou um amigo. A Arte, que era o capitão do navio que a família Purcell tinha enviado desta vez, também estava bastante ansioso com esse navio. Ele não sabia o que esse navio pretendia fazer, e por que estava os seguindo. Se ele dissesse que era um navio pirata, não encaixaria também. Piratas nunca atacariam seu navio. Isso não era por causa de nada além do fato de que um pirata experiente instantaneamente saberia que o seu navio não tinha nada de valioso. Alguém que velejou nos mares o ano inteiro veria pela água deslocada pelo navio que não tinha nada em seu cargueiro. Atacar seu navio não valeria a pena. Com o objetivo de garantir a segurança de Huin, Arte até mesmo escolheu velejar ao longo da linha costeira, opinando pagar taxas em visão de aumentar sua segurança. Piratas geralmente não atacariam ao lado das linhas costeiras com medo de ser cercado pela frota de uma nação. No entanto, o outro navio seguiu de perto o que os deixou inconformados. No final, não havia outra maneira para a Arte senão informar Huin sobre a situação. Huin franziu a testa conforme ela ouviu o relatório de Arte. Você quer dizer que um navio de batalha de 3 mastros nos seguindo de não muito longe de nós? Não nos atacou nem entrou em contato conosco. Está certo. Arte respondeu, sim, senhorita. Nós não sabemos o que a outra parte quer fazer, ele apenas nos seguiu. Eu realmente estou preocupado porque haverá uma área entre o Império Rosen e o Império Aksu que não está sob a jurisdição de ninguém. Piratas estão presentes lá. Eu temo que o navio agiria contra nós naquele lugar. Huin assentiu. Venha, vamos sair. Eu quero olhar para aquele navio com meus próprios olhos. Ela disse conforme saía da cabine primeiro.
Depois de inspecionar o navio de perto, Ruin de repente sorriu e se virou para Art. Art, você não precisa se preocupar, apenas deixe-os ir e continue. Aquele navio não apresenta intenções malignas nossa direção. Se eu adivinhei correto, eles podem até mesmo estar aqui para nos proteger. Então ela se virou e voltou para a cabine, deixando Art muito confuso para trás. Art realmente não conseguia entender por que Ruin estava tão certa que a outra parte estava os protegendo, mas se Ruin disse isso, então ele não teria nada a dizer sobre esse assunto. Ele apenas instruiu sua tripulação para ficar alerta. Ruin pôde relaxar, mas Art não pôde. Então a única coisa que ele podia fazer era levantar a vigilância da tripulação. Não importa o que, ele não podia fazer Ruin sofrer um acidente. Quando Ruin voltou para o seu próprio quarto, Gil perguntou para ela, Sua Alteza, por que você disse para Art não se preocupar? Você reconhece aquele navio? Ruin balançou sua cabeça. Eu não conheço aquele navio, mas eu conheço o seu estilo. Você não pode ver que o navio não se parece com um navio padrão do Império Rosen. Sua aparência foi mudada um pouco. Pense sobre aquele navio que nós encontramos no Rio Puro. Gil encarou Ruin por um momento antes de seus olhos se iluminarem. Sua Alteza, você acha que aquele navio foi enviado pelo Sr. Zawai para nos proteger? Ruin sorriu fracamente e disse, é possível. Mas esqueça, Art ainda ficaria alerta não importa o que eu disser. Isso também é bom, seria melhor que o navio seja nosso amigo, mas se for um inimigo, nós não seríamos pegos de surpresa. Viver em outro mundo. Capítulo 404 Pegando a rota marítima, viajando do Império Rosen para o Império Aksu levaria 7 dias. Após chegar no Império Aksu, precisaria de aproximadamente 3 dias de viagem antes que eles pudessem chegar à cidade Buding, o porto mais próximo do Ducado de Purcell. Ruin iria desembarcar e transferir para uma carruagem. Então levaria 7 dias ou mais para eles chegarem na cidade casa. Mas Art estava ciente que no 5º dia de sua viagem, eles estariam navegando dentro de águas não governadas. Eles viajariam por 2 dias dentro dessa área. Você tem 2 tentativas. Bônus de 150% até R$ 7.500. Girar. Pare e mate neste lugar. Os 2 navios do Império Rosen e Império Aksu eram raramente vistos. Isso era porque essa área é considerada ser a zona tampão entre os 2 impérios. Se qualquer uma frota entrar, o outro se sentiria ansioso, pensando que eles podem ser atacados. Então por muito tempo, não houveram navios navegando por essas águas. Infelizmente, isso também fez essa área um céu para piratas. Qualquer pessoa navegando essa área sabia que eles podem ser atacados a qualquer momento. Então muitos marinheiros ficariam em alerta enquanto estivessem navegando, preparando-se para uma luta a todo momento. Depois de navegar por vários dias, eles estavam finalmente próximos de entrar no zona tampão junto com o navio desconhecido. Art ficou ainda mais nervoso, já que o navio ainda estava os seguindo. Com o objetivo de deixar a tripulação descansar bem e preparar eles para possíveis batalhas, Art fez o navio parar primeiro e ter um bom descanso antes de prosseguir. Art também queria saber se o navio estava realmente seguindo ou estava apenas no mesmo caminho que eles. No final, Art finalmente descobriu que a outra parte estava de fato os seguindo. Quando eles pararam para descansar, a outra parte também parou. Apenas manteve uma distância segura de seu navio. Depois de informar Ruin, Art entendeu que não havia utilidade em expressar suas preocupações futuras. Assim, ele apenas ordenou sua tripulação para sempre estar preparado para a batalha. Depois de descansar por um dia, Art oficialmente entrou na parte não regulamentada da sua rota. Todos os navios navegando aqui mantinham uma distância segura entre si, principalmente para evitar mal-entendidos. Outra razão era para manter alerta, desde que qualquer navio mercante poderia acabar sendo um navio pirata. Art também estava prestando atenção especial ao navio que estava constantemente os seguindo. Vendo o navio ainda mantendo uma distância segura longe deles e não expressando nenhuma intenção de atacar, Art começou a acreditar nas palavras de Ruin. O primeiro dia passou com segurança. Quando a noite veio, Art liberou a âncora e depois designou alguns sentinelas, e então se retirou para descansar. Naturalmente, todos eles tinham suas próprias armas colocadas em um lugar conveniente. No dia seguinte, o navio de Art navegou cedo. Os nervos de todo mundo estavam tensos, eles temiam batalhas.
Talvez fosse os céus que os ajudaram, já que eles não encontraram nenhum ataque. Isso fez Art relaxar, e finalmente quando eles entraram nas águas do Império Aksu no anoitecer, ele finalmente suspirou de alívio. No entanto, o que Art não pensou era que eles, na verdade, sofreriam um ataque no segundo dia em que eles entraram no território do Império Aksu. Além disso, esse ataque não veio do navio atrás dele, mas foi realmente de um navio de guerra do Império Aksu. Havia um navio de guerra de 3 mastros do Império Aksu navegando na água. Art originalmente pensou que era somente um navio de guerra patrulhando, então ele não se importou. Mas ele não esperou que quando seu navio chegou na linha de tiro, eles foram imediatamente cumprimentados com um ataque feroz. O navio de Art sofreu uma grande perda. Muitas pessoas no navio foram mortas, muitas balistas também foram destruídas. Felizmente, Art era bem experiente e imediatamente reagiu. Não importa porque a outra parte atacou, mas eles imediatamente retalharam. Mas no final, seu navio era somente um navio mercante enquanto o outro era um navio de guerra de 3 mastros. Seu poder de fogo era inferior ao do inimigo, nem sua capacidade de manobra era superior ao outro lado. Eles estavam sempre na situação de ser derrotados a todo momento. Neste momento, o navio que estava os seguindo veio e atacou o navio de 3 mastros. O ataque do navio também foi muito feroz. Seus ataques não foram algo que um navio mercante como o seu tinha capacidade de fazer. A coisa principal sobre o navio era que eles pareciam não ter medo da morte, apenas se apressaram na direção do navio de 3 mastros como se estivesse disposto a bater em seu navio juntos. Vendo isso, Art acreditou completamente que o outro navio estava escoltando-os. Mas Art se sentiu estranho. Se o navio foi enviado pela família para os escoltar, então por que não contatou Art? Se não foi enviado pela família, então quem fez? O navio de 3 mastros não esperou enfrentar tal navio, tinha sido pego de guarda baixa. Eles também viram que o navio parecia não se importar com a vida e a morte, parecia que estava disposto a perecer junto. O navio de 3 mastros ficou com medo e imediatamente recuou. O navio de escolta não deu perseguição. Ele retornou para o navio de Art e permaneceu a uma distância segura. Art efetuou alguns sinais de bandeira para entrar em contato, mas o outro navio não respondeu. Por fim, Art só pôde continuar navegando. 3 dias depois, eles finalmente chegaram na cidade Buding. O navio que os seguiu silenciosamente desapareceu. Aquele navio obviamente era o espadarte que foi enviado por Zhao Ai para escoltar Huin. O espadarte era tripulado pelos mortos-vivos, então é claro que eles não temiam a morte. Se eles não fossem enviados para escoltar Huin, eles teriam perseguido o navio de 3 mastros e o roubado. E quando o navio de Huin foi atacado, Zhao Ai naturalmente foi informado. Quando ele ouviu que o navio de Huin foi atacado por um navio de guerra, Zhao Ai não tinha ideia de quem foi o responsável. Após uma nova consideração, Zhao Ai calculou que deve ter sido o rei do Sul Boric. Boric tinha sofrido uma grande perda sob Zhao Ai, então ele deve ter odiado a família por seu também. Assim, quando Art entrou nas águas do Império Aksu, que era domínio de Boric, ele imediatamente mandou um navio de guerra para atacar Huin. Entretanto, Zhao Ai não estava com disposição para lidar com Boric agora, desde que eles já tinham chegado na cidade Água de Jade. O tamanho da cidade era muito parecido com a cidade Água Nascente. Quase tudo era similar exceto pelo porto muito limpo e grande. Obviamente, era impossível para Zhao Ai atracar seu navio na doca pública. Afinal, Charlie estava a bordo, ele também tinha sua própria doca privada. Sob a orientação de Charlie, o navio de Zhao Ai chegou no porto privado do Terceiro Príncipe. Naturalmente, as pessoas na doca já foram informadas que Charlie estava dentro do navio, então eles não bloquearam a Ven de entrar. Pelo contrário, a doca estava cheia de pessoas. Quando a Ven parou no pier, imediatamente abaixou sua prancha de embarque. Charlie levou Zhao Ai para descer do navio e entregou a Ven ao Luri para efetuar alguns reparos. Afinal, o navio precisou de alguns bons reparos, já que sofreu bastantes danos da batalha anterior. Zhao Ai não rejeitou as boas intenções de Charlie, então ele ordenou para que Jinan seguisse as instruções de Liru. Então ele se sentou dentro de uma carruagem com Charlie enquanto os dois eram escoltados pelo Lorde da cidade Água de Jade para a mansão. O Lorde da cidade Água de Jade era chamado Trezebo, um apoiador incondicional de Charlie. Ele ajudou Charlie a se encarregar da sua bolsa de dinheiro.
Trezebo parecia muito magro com uma pele seca, mas Zhao Ai não subestimou esse homem. Embora esse homem não tivesse nem um pouco de flutuação de ki de batalha, Zhao Ai sentiu algo nessa pessoa que ele sentiu somente com o Shun. Quem é Shun? Ele era um assassino? Para esse homem ter o mesmo temperamento que Shun, então significa que ele também era um assassino? Isso deixou Zhao Ai surpreso. Ele não pensou que Charlie realmente deixaria a cidade Água de Jade nas mãos de alguém com essa profissão. As cortinas da carruagem foram abertas enquanto eles estavam viajando dentro da cidade. Charlie estava apontando e introduzindo várias construções famosas para Zhao Ai. O que deixou Zhao Ai surpreso sobre como a cidade Água de Jade era com a cidade Água Nascente em gestão de negócios. Na cidade Água de Jade, as vendas de produtos eram centralizadas em uma certa seção da cidade. Por exemplo, se você está vendendo grãos, eles terão que ser vendidos em uma área específica junto com os outros vendedores de grãos. O mesmo vale para outros produtos tais como commodities e etc. Zhao Ai não esperou que Charlie governaria a cidade desse jeito. Mas realmente era uma boa ideia. Isso fez o gerenciamento na cidade muito mais fácil. Olhando para a expressão de aprovação de Zhao Ai com relação à sua administração, Charlie sentiu orgulho, já que esse método foi sugerido por ele mesmo. A carruagem rapidamente chegou na mansão do Lorde da cidade. A mansão era muito estilosa, mas comparado à mansão de Smith, faltou poucas coisas aqui e ali. Após chegar na mansão, os três imediatamente entraram. Trezebo levou Charlie e Zhao Ai para o pátio de bambu púrpura que já havia sido preparado. Esse pátio era o maior, mais atrativo, e o mais refinado pátio da mansão. Era um pátio destinado especificamente para o uso de Charlie. Originalmente, Zhao Ai não queria ficar aqui. No entanto, ele não conseguiu rejeitar a hospitalidade de Charlie. O terceiro príncipe queria que ele ficasse no pátio de bambu púrpura, então Zhao Ai não tinha escolha além de ficar. Para ser honesto, Zhao Ai realmente gostou da atmosfera interna do pátio. Zhao Ai achou os bambus púrpuras lindos. Então naturalmente ele ficaria apaixonado por esse lugar. Pode-se dizer que o arroz de bambu também é um tipo de bambu. Mas desde que era muito longo e é usado principalmente para a produção de grão, seu uso decorativo era muito impopular. Ao mesmo tempo, o bambu púrpura também não era usado principalmente para decoração. O bambu púrpura era, na verdade, um bom material para armas. Esse bambu fino pode ser usado como um cabo para lanças, assim como um corpo para um arco. O bambu era muito duro, fazendo um dos materiais mais populares para armas no continente. Contudo, o bambu púrpura também era como a árvore do pão, era muito exigente sobre onde poderia crescer. Tinha requisitos muito estritos sobre a temperatura, umidade e clima. Se essas condições especiais não fossem feitas, então não seria capaz de sobreviver. Isso fez sua produção muito escassa no continente. Felizmente para a cidade Água de Jade, sua localização era o principal habitat para o bambu púrpura. As montanhas ao redor da cidade estavam cheias com esse bambu, fazendo-os a exportação mais popular da área. Depois de chegar no pátio do bambu púrpura, Trezebo pediu licença com o objetivo de preparar o banquete. Ele não deixou para trás muitos servos no pátio, já que ele sabia que Charlie não gostava. Portanto, ele somente limpou o lugar e deixou para trás 4 empregadas. Esse arranjo era apenas certo para as preferências de Charlie, e coincidentemente combinou com Zhao Ai também. Como tudo aqui estava completo, Zhao Ai não precisou fazer muito, então ele rapidamente terminou seu desempacotamento. O pátio do bambu púrpura tinha um total de 27 quartos. Naturalmente, Charlie residia no quarto principal. Zhao Ai, por outro lado, ficou em uma construção independente. Depois que o grupo de Zhao Ai se estabeleceu, Trezebo entrou e expressou o convite a Charlie para uma refeição. Quando ele deixou Charlie mais cedo, Trezebo usou aquele tempo como uma chance para investigar Zhao Ai mais a fundo. Ele já tinha alguma informação sobre Zhao Ai, mas ele não colocou nenhuma ênfase nisso. Mas agora que ele estava indo ajudar Charlie, ele precisou ser cuidadosamente rastreado por Trezebo, afinal, o assassino se importou muito com seu senhor. Depois que o grupo chegou na sala de jantar e sentou-se, uma empregada imediatamente providenciou a refeição. Os pratos eram muito bons. As coisas que Trezebo tinha preparado não eram tão luxuosas, no entanto, eles tinham algumas características especiais. Eles também eram feitos usando ingredientes da estação,
Eles eram frescos. Charlie com certeza estava satisfeito com a refeição de seu subordinado. Enquanto eles estavam comendo, Charlie introduziu Trezeba e Zhao-ai um ao outro. Depois de comer, o grupo se sentou dentro da sala de estar. Charlie bebeu um pouco de chá e se virou para Trezeba e disse: Trezebo, vá entregar ao Sr. Zhao-ai meu emblema amanhã. Tenha certeza de lhe isentar das taxas depois também. Além disso, permita que seu navio use meu próprio pier. Certo. Também procure por uma boa localização para a loja do Sr. Zhao-ai. Depois de arrumá-lo, entregue ao Sr. Zhao-ai como um presente. Trezebo deu um aceno. Zhao-ai não foi educado e sorriu para Charlie. Eu dou meus agradecimentos à Sua Alteza. Quando meu pessoal conseguir se estabelecer, nós imediatamente vamos lhe enviar as coisas que nós combinamos. Certo, eu também preciso de um monte de necessidades diárias. Assim como algum ferro, eu vou ter que pedir a Sua Alteza para me ajudar nisso. Charlie respondeu: ferro? Para que o senhor precisa de ferro? Armas? Isso não seria bom. Mesmo se eu quiser produzir um grande número de armas, eu ainda preciso reportar à capital. Você sabe que a minha situação é bastante complexa. Eu acho que o senhor deveria entregar isso para outra pessoa. Zhao-ai assentiu: eu entendo. Não se preocupe. Eu não preciso de muito ferro. Por outro lado, eu preciso de toneladas de necessidades, incluindo produtos de cerâmica também. Eu vou precisar da assistência da Sua Alteza com isso. Eu quero muito, o bastante para abastecer totalmente um navio. Ouvindo Zhao-ai, Charlie assentiu: se é isso, então não seria um problema, o senhor pode ter certeza. Trezebo, prepare aquelas coisas para o Sr. Zhao-ai o mais rápido possível. Além disso, vá preparar meios para armazenar e transportar 50 toneladas de peixe de fogo. Quantos dias você precisaria? Trezebo pensou por um momento e depois respondeu: Sua Alteza, as coisas podem ser preparadas amanhã. Mas o equipamento para os peixes de fogo levariam pelo menos 10 dias. Viver em outro mundo. Capítulo 405. Charlie assentiu: bom, prepare as coisas que o senhor quer primeiro. Você pode se preparar lentamente para os peixes de fogo depois. Além disso, faça algumas preparações. Sr. Zhao-ai pode trazer de volta algumas bestas mágicas aquáticas e produtos marítimos. Tenha certeza de recebê-los apropriadamente. Trezebo olhou para Charlie, então seus olhos se iluminaram enquanto ele se virava para Zhao-ai. Ele entendeu o que produtos do povo do mar representavam no continente. Eles representam dinheiro, moedas de ouro. Você tem 2 tentativas. Bônus de 150% até R$ 7.500. Girar. Pare mate se Zhao-ai puder conseguir uma grande quantidade de produtos marítimos do povo do mar, não seria difícil fazer dinheiro. Para eles, essa é uma informação muito boa. Zhao-ai sorriu fracamente e disse: eu não sei como isto vai acabar, depende dos céus. Se eles me derem algo bom, então isso seria para o melhor. Charlie sorriu e disse: o senhor com certeza terá sucesso, eu tenho confiança no senhor. Apropriadamente dito, isso não significa que Charlie confiava em Zhao-ai, mas sim em seus mortos-vivos. Através na batalha anterior, Charlie recebeu conhecimento da formidável capacidade dos mortos-vivos de Zhao-ai. Aqueles mortos-vivos eram incrivelmente fortes. Zhao-ai sorriu e respondeu: Sua Alteza acaba de me elogiar. Mas eu ainda tenho que esperar até que Oven termine seus reparos. O navio sofreu apenas alguns danos durante o ataque. Não deve levar tanto tempo para ser reparado. Eu também tenho mais alguns navios, eles podem agir como grupo avançado. Eu apenas os seguirei no Oven. Charlie disse: os mortos-vivos do senhor podem ser separados tão longe de você? Zhao-ai sorriu fracamente e disse: Sua Alteza esqueceu que eles são mortos-vivos de nível avançado, naturalmente eles podem ser separados de mim por uma grande distância. Sua Alteza, eu apenas me lembrei de um assunto. Eu tinha enviado um navio de 3 mastros para escoltar um amigo, mas eu não esperava que ele fosse atacado, então está bastante danificado. Depois de um período de tempo eu terei que pedir a Sua Alteza para ajudar com relação aos seus reparos. O que a Sua Alteza acha? Charlie acenou sua mão e disse: isso é um assunto pequeno, você não tem que se preocupar com isso. Apenas deixe seu navio vir. Certo, o senhor deveria ter um descanso primeiro. Eu vou mandar reparar seu navio o mais cedo possível para que possa ser retornado para você.
Zhao Ai assentiu, então depois de dar um arco para Charlie, ele retornou para o seu quarto. Pode-se dizer que sua cooperação com Charlie foi bem-sucedida. Zhao Ai estava satisfeito. Depois de voltar para sua residência no pátio do bambu púrpura, Zhao Ai não foi descansar de imediato. Ele primeiro explorou o bosque de bambu do pátio junto com Laura e os outros. Zhao Ai não apenas deu uma volta pelo bosque para fazer turismo, naturalmente ele também queria conseguir um par de brotos de bambu. Se aqueles brotos forem plantados no chão, eles cresceriam e eventualmente transformariam em sua própria floresta de bambu. O bambu púrpura tinha requisitos mais rigorosos como seu habitat, mas não precisaria disso dentro do espaço. Zhao Ai estava muito confiante no crescimento de alguns bambus púrpuras lá. Desde que ele fosse pequeno, Zhao Ai sempre quis ter uma casa com um grande terreno de bambu à sua volta. Ele considerou aquele cenário muito bonito. As pessoas chinesas amam bambu. Havia muitos poemas antigos que foram escritos sobre bambu. Zhao Ai era um escritor e embora escritores possam fazer quase tudo, Zhao Ai tinha uma preferência particular por escritos chineses antigos. Portanto, ele também gostou de poemas sobre a grama alta. Ele sempre se imaginou vivendo em uma casa coberta por bambus. Infelizmente, ele viveu no norte, um lugar não adequado para o crescimento da planta. No final, ele nunca foi capaz de plantar o seu próprio. Com adição para a sua preferência de bambu, o bambu púrpura também foi capaz de salvar as preocupações de Zhao Ai sobre o futuro. Primeiro, o bambu púrpura é uma planta única que pode dar ao espaço alguma experiência. Quando Zhao Ai estabelecer sua nação nas terras negras no futuro, ele inevitavelmente precisaria de alguns soldados para proteção. Com as características do bambu púrpura, a necessidade de quantidades massivas de materiais para armas deveria ser cumprida. Depois de coletar alguns brotos de aproximadamente 3 metros de comprimento, Zhao Ai os jogou no espaço. Bom bastante, uma notificação foi transmitida, indicando que o bambu púrpura havia sido avaliado no nível 35. No entanto, foi incapaz de atualizar o espaço. Isso foi o que Zhao Ai esperou. Era normal para o espaço não aumentar o nível. Afinal, o nível do bambu púrpura foi apenas mais ou menos, como seria capaz de atualizar o espaço. Zhao Ai fez Kair plantar aqueles brotos de bambu nos fundos da casa e instruiu a cuidar delas atentamente. Então o grupo continuou explorando o bosque para ver se esse lugar tinha qualquer outra coisa digna de nota. Para um bosque de bambu que não tinha sido cortado por muito tempo, deveria ter algumas coisas boas presentes ali. Não importa a planta ou o animal, Zhao Ai precisaria disso. Atualmente, ele tinha muitos ecossistemas presentes dentro do espaço, ambos marinhos e terrestres. Zhao Ai queria descobrir se algo nesse bosque ajudaria aqueles ecossistemas. A proposta inicial de Zhao Ai de atualizar o espaço era curar sua toxina. Mas embora ele já tivesse resolvido esse problema e agora fosse capaz de praticar ki de batalha, ainda haviam benefícios no espaço apenas esperando para ele assumir. Depois de atualizar o espaço ele pode ser capaz de ajudar a Meg e os outros a aumentar seus níveis. Isso também aplicou ao grupo do Vovô Green. Eles podem mesmo alcançar o 9º nível. Para Zhao Ai, essa tentação é muito grande. Se Green e os outros pudessem se tornar especialistas do 9º nível, então isso seria extremamente fantástico. Quando a família Buda adquirisse alguns 9º níveis no seu bolso, ninguém diria uma palavra quando eles decidirem ressurgir no futuro. Após explorar, além de encontrar alguns cogumelos, Zhao Ai e os outros também encontraram um rato de bambu. Zhao Ai tinha ouvido que esse rato de bambu era uma grande iguaria na Terra. No continente Ark, ele não estava certo se o roedor tinha mudado seu sabor. Zhao Ai ficou estupefato quando o espaço recebeu os cogumelos. Sua avaliação foi inesperadamente mais alta do que o bambu púrpura. Disse que o cogumelo era um tesouro especial, tinha um bom sabor e era cheio de nutrientes. Seu nível também foi acima do nível 40. Isso surpreendeu Zhao Ai. Sua surpresa foi ainda maior para o rato de bambu. Quando entrou no espaço, foi inesperadamente avaliado estar no nível 50. Era uma variação do rato que é afetado por alguns genes de plantas. Não somente era delicioso, também podia ajudar no crescimento de algumas plantas e eliminar pestes no solo. Além disso, seu poder de ataque não era fraco. Um adulto totalmente crescido alcançaria o 7º ou 8º nível em força. Aparentemente, o único que Zhao Ai acabou de capturar era um jovem rato. Uma surpresa prazerosa,
Uma surpresa prazerosa de fato. Zhao Ai não achou que encontraria tais coisas valiosas. Para ser capaz de conseguir algumas coisas altamente valiosas apenas dando um passeio casual em um bosque de bambu, foi uma situação extremamente afortunada. Laura e os outros estavam ainda mais surpresos do que Zhao Ai. Isso era porque no espaço não havia o costume de comer cogumelos. Assim, quando eles viram Zhao Ai absorver o cogumelo para o espaço, eles ficaram intrigados. E quando eles viram que tiveram uma alta avaliação, eles ficaram estupefatos. Ouvindo Laura falar sobre não comer cogumelos, Zhao Ai não pôde deixar de bater na sua cabeça. Quando Green foi forragear alguma comida na floresta antes, ele provavelmente não procurou por alguns cogumelos. Não é à toa que ele sentiu que havia uma falta de cogumelo dentro do espaço. Acabou sendo isso. Mas não foi muito tarde. Eles poderiam corrigir esse pensamento depois. Depois de passear por mais alguns minutos na floresta de bambu, Zhao Ai não encontrou nenhuma coisa notável para absorver além de alguns insetos. Naturalmente ele absorveu eles também. Embora os insetos fossem comuns, eles também eram cruciais para o ecossistema. Assim, Zhao Ai não foi educado e absorveu um monte deles diretamente. Mas já que os insetos eram muito comuns, não fez o espaço aumentar o nível. O espaço nem mesmo deu qualquer avaliação para eles. Apenas os ignorou. No entanto, o rancho já era um pequeno mundo, então aqueles insetos ainda foram colocados lá. Depois de caminhar pelo bosque, o grupo de Zhao Ai voltou para o seu pequeno prédio. Laura estava interessada na colheita de hoje, embora não fosse muito grande, eles tinham conseguido muitas coisas interessantes. Zhao Ai sorriu para o grupo e imediatamente os trouxe para o espaço. Neste momento, o espaço alocou um espaço de 10 mu onde a fruta de metal dourado foi plantada. A árvore de metal dourado já tinha crescido um pouco, mas ainda não produziu nenhuma fruta. 10 mu de terra para tal pequena árvore parecia muito estranho. Mas Laura e os outros olharam para a fruta de metal dourado com um olhar de esperança. Eles sabiam que logo que essa árvore produziria seu fruto, eles seriam capazes de aumentar seu nível. Depois de ter um descanso dentro do espaço, eles saíram da casa. Zhao Ai não chamou Green, ainda era dia, seu avô ainda estava ocupado. Zhao Ai também não praticou técnicas de luta, ele já aprendeu as posições básicas da espada. Além disso, ele também teve alguns treinos com bloqueade e roqueade, lhe dando experiência adequada de batalha. Com sua força atual, ele não seria capaz de ser derrotado por um sexto nível. Já que ele não tinha mais nada para fazer no espaço, havia somente uma coisa sobrando. Ele segurou uma bola de ferro na sua mão e sentiu suas características. Zhao Ai entendeu que ele realmente tinha a mesma habilidade que o Magneto, a manipulação de metal. Entretanto, sua habilidade atual era muito menor do que a do vilão da Marvel. Magneto podia controlar aviões e até mesmo fazer uma ponte de metal voar no céu enquanto Zhao Ai podia somente controlar um pequeno pedaço da bola de ferro. Mas Zhao Ai ainda estava satisfeito, com tal peça de metal. Ele podia mudar sua forma e controlar dentro da área do monitor do espaço. Ele podia fazer esse metal atacar e defender. Isso já é o bastante. Viver em outro mundo. Capítulo 406. Através desse assunto, Zhao Ai entendeu os benefícios massivos de ser o anfitrião do espaço. O alcance atual do monitor do espaço é de 10.000 metros. 10.000. Mesmo que essa bola de ferro não seja grande, quando se tornou uma pequena espada sua letalidade aumentaria. Dessa maneira, não seria apenas como uma espada voadora. Pensar sobre esse assunto fez Zhao Ai animado. No entanto, mesmo se ele quisesse brincar com a bola de ferro, ele podia apenas fazer isso dentro do espaço. Ele não seria capaz de fazer isso lá fora. Bolas de baldinho chinesas não são conhecidas no continente Ark. Se as pessoas viram Zhao Ai brincando com essas bolas de ferro, então eles definitivamente o achariam muito estranho. Aqui igual. Quando Zhao Ai saiu do espaço no entardecer, ele não viu Charlie. Mas ele sabia que a cidade Água de Jade era o domínio de Charlie, então ele devia ter muito trabalho para fazer após chegar aqui. Assim, Zhao Ai não pensou muito nisso e apenas permaneceu dentro do pátio do bambu púrpura, bebendo chá e conversando com Laura e os outros. Quando a noite veio, Charlie convidou Zhao Ai para jantar. Ele se desculpou com Zhao Ai por negligenciá-lo pelo resto do dia. Para uma príncipe se desculpar com ele por tal assunto pequeno já estava lhe dando muito face, então Zhao Ai naturalmente não poderia ficar ofendido.
Ele apenas bebeu alguns copos de vinho com Charlie, enquanto conversava sobre o passado. Charlie agindo como ele acabou fazendo Trezebo assustado. Deve-se saber que Charlie é um príncipe, e por causa disso, ele é cheio de orgulho. Normalmente ele mostrou uma atitude de boa índole em direção às pessoas, mas sendo um confidente de Charlie, Trezebo claramente conhecia Charlie. A arrogância do terceiro príncipe é muito alta. Ele nem mesmo prestaria atenção aos plebeus. Ele apenas é educado em alguém porque ele sabia que você tinha sido educado, e não porque ele pensou altamente nele. No entanto, Trezebo podia sentir que essa educação que Charlie mostrou para Zhao Ai não era falsa. O príncipe realmente pensou em Zhao Ai profundamente. Isso deixou Trezebo muito surpreso. Pode-se dizer que Zhao Ai ganha muito dinheiro, mas isso são apenas negócios no final. Comparado com a receita tributária da cidade Água de Jade, era inferior. Charlie não deveria pensar em Zhao Ai intensamente por causa disso. Pode-se dizer que Zhao Ai é forte, tendo o 8º nível em força, mas ela não é um especialista do 9º nível. Sua força atual não é o bastante para merecer o respeito de Charlie. Isso deixou Trezebo ainda mais confuso sobre a atitude de Charlie. Depois de jantar, o grupo de Zhao Ai retornou ao espaço para descansar. Mas neste momento, Trezebo estava com Charlie na sala de estar. Na tarde, eles não tiveram muito tempo para conversa afiada, já que eles estavam muito ocupados com assuntos oficiais. Trezebo apenas falou com Charlie para informar o rendimento da cidade, bem como algumas coisas que ele lhe deu para Charlie quando ele estava fora. Depois de servir uma xícara de chá para Charlie, Trezebo olhou para Charlie com uma expressão intrigada. Sua Alteza, por que você parece ter tanta consideração para com Zhao Ai? É porque ele é muito forte. Charlie olhou para Trezebo e sorriu fracamente. Por quê? Você não está convencido? Trezebo balançou sua cabeça e disse, não é isso. Eu tenho estado com a Sua Alteza por tantos anos. Como eu poderia não estar convencido com esse tipo de coisa? Eu apenas não sabia se o Sr. Zhao Ai tinha capacidade o bastante para Sua Alteza ser tão respeitável. Charlie sorriu e disse, seu negócio, sua força, suas conexões, eu gosto de tudo isso. Liru, diga a Trezebo sobre Zhao Ai. Liru assentiu, então disse a Trezebo sobre as coisas que eles experienciaram com Zhao Ai. Trezebo não pensou que esse seria o caso. Ele sabia que Zhao Ai tinha uma conexão com as famílias Calci e Sheilei. Ele também sabia que Zhao Ai era o único que realmente lidou com o Grão-Duque Liu Eart. Ele também não esperou que Zhao Ai fosse um mago de multi-elementos de nível avançado. É difícil para magos de multi-elementos alcançar um alto nível. Isso é porque dominar cada departamento não era muito fácil. Para Zhao Ai ser um mago de multi-elementos de nível avançado é muito surpreendente. Essa identidade de fato vale a admiração de Charlie. Nonos níveis raramente se juntariam em batalhas no continente, era geralmente os 8º níveis que o fazem. Isso fez magos de multi-elementos de nível avançado inestimáveis. Muitos poderes queriam entrar em contato com um. Magos de multi-elementos podem usar muitos feitiços, assim como magia combinada. O poder de ataque das magias combinadas era muito aterrorizante. A combinação entre os dois feitiços de diferentes departamentos pode trazer 4 reações únicas, aumentando seu poder de ataque mágico exponencialmente. Se Charlie pudesse ter um mago de multi-elementos como Zhao Ai sob sua comitiva, sua força com certeza aumentaria por várias dobras. Além disso, esse era um mago que podia trazer riqueza. Ele tinha muitos produtos valiosos em mãos. Depois de saber essas coisas sobre Zhao Ai, Trezebo entendeu por que Charlie lhe deu total respeito. Ele deu um aceno e disse, Sua Alteza está fazendo a coisa certa. Alguém como Zhao Ai é verdadeiramente digno de respeito. Mas por que a família Calci está em conflito com ele? Eles querem que ele vá para outra pessoa. Eles estão loucos. Charlie sorriu fracamente e disse, Trezebo, você esqueceu. O único que atualmente exerce o poder dentro da família Calci ainda são aqueles anciãos. E a pessoa que foi principalmente favorecido pelos anciãos é o 5º filho Juan. Vendo Zhao Ai fazendo muito dinheiro, não seria estranho para Juan sentir inveja. Ao mesmo tempo, ele também ofendeu a Igreja Radiante, então ele foi para a cidade Água Celestial. Olhando para esses fatos, Juan pensou que ele seria capaz de pressionar Zhao Ai. Não há outra pessoa responsável além de Juan. Trezebo assentiu, Sua Alteza está certo.
Seria impossível para Smith e os outros irmãos fazerem tais coisas, somente Joan. Eu sempre pensei que o patriarca da família Calci fosse uma pessoa astuta. Realmente favorecer Joan é uma decisão errada. Permitindo que seu quinto filho efetivamente afastasse uma pessoa como Zhao Ai, ele certamente se arrependerá. Charlie sorriu. Isso não seria tão fácil. Zhao Ai é uma pessoa inteligente e sensata. Ele não apenas cortaria laços com a família Calci sobre tal assunto. Embora o único que segure o poder na família sejam aqueles anciãos, Smith e seus irmãos também cresceram. Eles também seguram algum tipo de influência para si próprio. Para os irmãos, eles não podem apenas deixar Zhao Ai ir. Se eu adivinhar corretamente, Smith deve ter dado a Zhao Ai algum tipo de garantia que ele seria capaz de reverter essa ação da família Calci. Trezebo assentiu. Isso é muito possível. Parece que Zhao Ai realmente não é uma pessoa simples. Sua Alteza está confiante em pegá-lo. Trezebo naturalmente tinha confiança total no seu Lorde, mas ele perguntou a Charlie se ele era capaz de controlar Zhao Ai. Charlie balançou sua cabeça e sorriu. Para uma pessoa como Zhao Ai, eu não ousaria exercer meu controle. Apenas manter o nosso relacionamento presente é o bastante. Quando nós tivermos problemas no futuro, ele certamente não apenas olharia para o outro lado. Lembra o que lhe disse mais cedo? Que ele tinha um navio que foi bastante danificado depois de escoltar um amigo. Trezebo assentiu. É claro, eu lembro que ele quer que nós o consertemos. Qual é o problema com isso? Charlie sorriu. Você realmente não reconheceu o problema? Isso é por causa do relacionamento de Zhao Ai e da família Purcell. Zhao Ai tinha recebido alguma ajuda do grão-duque da família Purcell. Assim Zhao Ai tem estado protegendo a filha de Ivan todo esse tempo. Eu acho que o nome dela é Ruim. Eu ouvi que essa Ruim trouxe alguns problemas para Zhao Ai. Eles deveriam ter passado pela região desgovernada. Eu acredito que Zhao Ai enviou seu navio para escoltá-la. Para Zhao Ai fazer isso, mostra que tipo de pessoa ele é. Esse tipo de pessoa não é alguém que você iria querer controlar. Caso contrário eles ficariam ofendidos, entendeu? Trezebo imediatamente assentiu. Sua Alteza pode ficar tranquilo. Eu entendo o que deve ser feito. Eu já preparei uma localização para a loja do Sr. Zhao Ai. Não é muito longe do portão leste. A loja é bastante grande. Embora sua posição não seja tão boa, tem um grande armazém, assim como 2 grandes depósitos subterrâneos. É uma boa loja. As coisas que o Sr. Zhao Ai queria também foram transportadas para o armazém. Ele somente precisa buscá-las. Charlie olhou para Trezebo com um olhar de louvor. Bom trabalho, Trezebo. Você estando aqui na cidade Água de Jade nesses poucos anos realmente me fez sentir aliviado. Se não fosse pelas regras da família onde a cidade Água de Jade não possa ser possuída para sempre, eu realmente gostaria de dar esse lugar para você. Mas fique tranquilo, se eu sentar no trono, eu com certeza vou dar para você um bom território. Trezebo rapidamente respondeu, eu não ousaria, Sua Alteza. Eu tenho estado seguindo você desde que você é jovem. Esse Trezebo também tem servido você por bastante tempo. Sua Alteza não precisa me dar nenhum território. Eu posso apenas servir ao seu lado pela minha vida inteira. Charlie sorriu. É claro que eu sei disso, mas com tudo isso que você tem feito por mim, eu não posso apenas deixar você ficar sem recompensa. Isso vai sanar a dúvida dos outros que me seguem se eu os recompensaria ou não, então apenas aceite o meu presente. Quanto ao seu território, eu já tenho alguma ideia. O ducado do Grão-Duque Liuenart ainda não tem um proprietário oficial, então o pai decidiu apenas dividi-lo com seus sucessores. Eu planejo dar a minha parte para você. O coração de Trezebo não pode deixar de sentir alegria. Ele sabia quão bom o território do Liuenart era. Muitas pessoas estavam fazendo fila para conseguir um pedaço daquela terra. Então agora que Charlie estava lhe dando um pedaço, essa era uma boa recompensa. Olhando para a aparência de Trezebo, Charlie não pôde deixar de sorrir. Essa é a única coisa que eu posso dar para você agora. Se eu conseguir o trono imperial, eu vou dar para você o território inteiro do Liuenart. Quando essa hora chegar, você será um grão-duque. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.